Olá pessoal, nessa videoaula nós veremos alguns exercícios sobre relações métricas na circunferência. Exercício 1. Um carro de corrida percorre várias vezes uma pista de 2 km de raio, até parar por falta de gasolina. Se, no início da corrida, o carro continha 100 litros de gasolina e consome 1 litro de gasolina a cada 8 km percorrido, o número de voltas completas percorrida pelo carro foi: letra A, 55, letra B, 78, letra C, 81, letra D, 63, letra E, 95. Além disso, a questão fornece o valor de π igual a 3,1416. Vamos à resolução deste exercício. Primeiramente, nós iremos descobrir o comprimento da circunferência que forma a trajetória. Ou seja, nós precisamos descobrir o valor de todo esse arco azul, de toda a trajetória que o carro percorre. Para isso, nós já vimos na aula que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência. O valor de π o problema forneceu e o valor do raio também. Substituindo esses valores, nós temos C é igual a 2 vezes 3,1416 vezes 2. Logo, C é igual a 12,5664 km. O problema informa que o carro percorre 8 km com 1 litro de gasolina. Logo, com 100 litros, tem-se que ele percorre 800 km. Nós descobrimos isso através da relação. Com 1 litro, o carro percorre 8 km. Com 100 litros, o carro percorre x km. Tornando essa relação uma fração, nós temos que 1 sobre 100 é igual a 8 sobre x. Logo, fazendo meio pelos extremos, x é igual a 100 vezes 8. Neste caso, x é igual a 800 km. Como encontramos anteriormente, a pista tem 12,5664 km e o carro pode percorrer 800 km, visto que ele está com 100 litros de gasolina no tanque. A partir disso, nós podemos estabelecer outra relação. Uma volta tem 12,5664 km. Quantas voltas tem 800 km? E aí, fazendo essa relação em forma de fração, nós temos que 1 sobre y é igual a 12,5664 sobre 800. Fazendo meio pelos extremos, nós temos que 12,5664y é igual a 800. Passando 12,5664 para o denominador, nós temos que y é igual a 800 sobre 12,5664, que isso é igual a aproximadamente 63,66 voltas. De acordo com os cálculos, o número de voltas completas percorrida pelo carro foi 63. Logo, nossa resposta é a letra D. Exercício 2. O diâmetro dos pneus das rodas de um carro mede aproximadamente 50 cm. Sabendo que π é igual a 3,14, o número de voltas dadas pelas rodas desse carro, ao percorrer uma estrada de 300 km, está mais próximo de: letra A, 2 vezes 10 elevado ao cubo, letra B, 2 vezes 10 elevado à quinta potência, letra C, 2 vezes 7 elevado à sétima potência, letra D, 2 vezes 10 elevado à nona potência, ou letra E, 2 vezes 10 elevado à décima potência. Agora nós iremos resolver o exercício 2. Primeiramente, iremos encontrar o comprimento da circunferência que forma o pneu. O problema nos forneceu o diâmetro, porém, nós precisamos encontrar o raio. Como foi visto na aula, o raio é igual ao diâmetro sobre 2. Logo, o raio é igual a 50 sobre 2, que é igual a 25 centímetros. Agora, nós iremos substituir esse valor na fórmula do comprimento. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. O valor de π, o problema nos forneceu 3,14. Com isso, nós temos que C é igual a 2 vezes 3,14 vezes 25. Logo, C é igual a 157 centímetros. Aqui nós temos
a circunferência do pneu e podemos observar o raio dessa circunferência. Como a distância a ser percorrida está em quilômetros, nós iremos transformar o comprimento da circunferência em quilômetros, utilizando a relação que 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Logo, x quilômetros é igual a 157 centímetros. A partir dessa relação, nós estabelecemos a seguinte fração: 1 sobre x é igual a 100.000 sobre 157. Fazendo o meio pelos extremos, nós temos que 100.000 x é igual a 157. Passando 100.000 para o denominador, nós temos que x é igual a 157 sobre 100.000. Logo, x é igual a 0,00157 km. Com os dados nas mesmas unidades, nós podemos relacioná-los. Então, para dar uma volta, o carro percorre 0,00157 km. Quantas voltas o carro dará ao percorrer 300 km? Colocando essa relação na forma de fração, nós temos que 1 sobre i é igual a 0,00157 sobre 300. Fazendo o meio pelos extremos, nós temos que 0,00157i é igual a 300. Passando o 0,00157 para o denominador, nós temos que i é igual a 300 sobre 0,00157, que é igual a 191.082,8. Esse valor é aproximadamente igual a 2 vezes 10 elevado à quinta. Este é o número de voltas. Dessa forma, nós temos que o número de voltas dadas pelas rodas desse carro ao percorrer uma estrada de 300 km está mais próximo de 2 vezes 10 elevado à quinta potência. A resposta correta é a letra B. Exercício 3. Por um ponto A, exterior a uma circunferência de raio 4 cm, traçamos um segmento AT, de comprimento 8 raiz de 2 cm. Esse comprimento ele é tangente à circunferência no ponto T. Qual a distância do ponto A ao centro da circunferência? Então, o problema ele quer toda essa distância, que vai do ponto A ao centro da circunferência. Na aula, nós aprendemos uma fórmula que relaciona uma reta tangente e uma reta secante à circunferência. Dessa forma, para termos uma reta secante, nós iremos prolongar o raio dessa circunferência até tocar seu outro lado. Nós iremos obter todo o diâmetro. Dessa forma, nós obteremos uma reta tangente à circunferência e uma reta secante a essa circunferência. A fórmula que nós vimos afirma que a medida de AT é igual a raiz quadrada de AC vezes AB, esse pedaço aqui. Substituindo os valores dados, nós temos que AT é igual a 8 raiz de 2, que é igual a raiz quadrada de x mais 8, ou seja, x mais o diâmetro, que é 8, esse é o valor do segmento AC, vezes o segmento AB, que nesse caso é só x. Passando a raiz quadrada para o primeiro membro na forma de um expoente, nós temos que 8 raiz de 2 ao quadrado é igual a x mais 8 vezes x. Fazendo essa multiplicação, nós temos que x vezes x é igual a x ao quadrado e x vezes 8 é igual a 8x. Elevando o 8 ao quadrado, nós temos 64, e raiz de 2 ao quadrado, nós podemos cortar o índice da raiz com o expoente. Logo, nós ficaremos apenas com o 2. Dessa forma, x ao quadrado mais 8x é igual a 64 vezes 2. Logo, x ao quadrado mais 8x é igual a 128. Passando 128 para o primeiro membro, nós temos que x ao quadrado mais 8x menos 128 é igual a 0. Esta é uma equação do segundo grau e nós iremos resolvê-la. Resolvendo a equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula afirma que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Utilizando os valores da equação, nós temos que delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 128. Dessa forma, delta é igual a 64 mais 512, logo, delta é igual a 576.
Com esse valor, nós encontraremos as duas raízes dessa função, tendo em vista que essa função é do segundo grau. Sabendo que delta é igual a 576, nós utilizaremos outra equação de Bhaskara para encontrar as duas raízes. Esta equação afirma que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Como nós temos duas raízes, encontraremos dois valores para x, o x' e o x duas linhas. O x' é igual a menos 8 mais a raiz de 576 sobre 2 vezes 1, que é igual a menos 8 mais 24 sobre 2, que é igual a 8. Nosso x duas linhas é igual a menos 8 menos a raiz de 576 dividido por 2 vezes 1, que é igual a menos 8 menos 24 sobre 2, que é igual a menos 16. Observem que para encontrar uma raiz, nós utilizamos o sinal positivo. Para encontrar a segunda, nós utilizamos o sinal negativo, ou seja, o mais e o menos em equações diferentes. Como não existe distância negativa, o valor de x é igual a 8 metros. Neste caso, a distância entre o ponto A e o centro da circunferência é 8 mais 4, que é igual a 12 centímetros. 8 é o valor de x que nós encontramos e 4 é o valor do raio, totalizando 12 centímetros. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.